Agora, vamos analisar uma coisa aqui quantitativamente interessante na interferência na difração por fenda dupla. Só chamando a atenção que difração por fenda dupla significa que você tem interferência de fenda dupla de Young tradicional, que é uma interferência de fendas muito finas, mais o efeito de fenda de tamanho de largura finita, que é o efeito da difração, de modo que ah, você tem esse padrão que tem uma envoltória, um envelope determinado pela difração e esses batimentos rápidos determinados pela interferência. A gente sabe sabe determinar o padrão de intensidade tanto da interferência quanto da difração. A interferência você tem esse efeito do cosseno ao quadrado do atraso de fase entre as duas fendas. No caso da difração, tem essa função um pouco mais complicada, uma espécie de seno cardinal do atraso de fase entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo de uma fenda. Combinando as duas coisas, a gente pode determinar a comparação entre a separação entre fendas Dzinho e a largura de uma fenda Azinho, olhando quantas vezes você tem máximos de intensidade dentro dessa região central, determinada por esse pico central de difração. Então, repara que o ponto em que a difração atinge um mínimo, ela zera algum máximo de interferência que ia ter aqui, né? Então aqui seria um máximo de interferência construtiva que deixou de existir por causa do efeito da difração. A difração tem pontos de interferência destrutiva determinados por essa equação, seno θ igual a m lambda sobre A. Enquanto a interferência destrutiva de uma fenda dupla é dada por D seno θ múltiplo semi inteiro do comprimento de onda. Então, por exemplo, aqui você tem um caso em que, deixa eu apagar aqui, então repara que a difração acontece mais ou menos aqui nos 12 graus, né? O que está acontecendo aqui. Na verdade, aqui um pouco mais para cá, né? E a gente está interessado em descobrir quantos máximos tem no meio. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí aqui é fácil, né? Vai dar 21, porque você tem 10 para um lado, 10 para o outro e o central, significa que você tem 21 máximos. Você tem 21 máximos centrais aqui, isso significa que depois do 21º máximo, ou seja, m igual a 20, lembrando que m igual a 0 é o primeiro máximo, depois de m igual a 20, você tem o ponto de interferência destrutiva concordando com o ponto de interferência destrutiva da difração e da interferência de fenda dupla concordam. Então, isso significa dizer que quando m igual a 20 aqui nessa equação, você tem m igual a 1 nessa equação, né? M igual a 1 é o primeira interferência destrutiva, e aqui é a 20ª interferência destrutiva E aí, esse é o ângulo em que os dois concordam, então seno θ é o mesmo. Então, por exemplo, nesse exemplo que está mostrado aqui, eu posso te dizer que seno θ equivale 1 vezes lambda sobre A é igual a, aqui em cima, seno θ vale 20 mais 1 meio, né? Que significa 20,5, 20 mais 1 meio, lambda sobre D.
eu posso cortar lambda e lambda aqui. Então, o resultado final é que D dividido por A, aqui nesse caso, vale 20,5. Tá? Ou seja, a separação entre franjas é cerca de 20 vezes maior do que a largura de cada franja. Se, alternativamente, eu estivesse olhando... aqui eu falei que a interferência destrutiva concordou com a interferência destrutiva. Se eu estivesse olhando um ponto em que a interferência destrutiva concorda com a interferência destrutiva da difração concorda com a interferência construtiva do efeito de Young, ao invés de ter o M mais meio, eu ia ter só M. Então, por exemplo, você teria D sobre A igual a 20, nesse caso. Tá? Então, contando o número de dentro do primeiro gomo central aqui do envelope, eu consigo determinar a razão D sobre A independente do valor do comprimento de onda ou do ângulo em que essa concordância acontece.